Convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler do versículo 3 até ao versículo de número 11. E você pode manter a sua Bíblia aberta para que a gente vá trabalhando aí durante esse período. Para você que vai anotar, já pode colocar o tema da mensagem de hoje aí, ó. Aperfeiçoados no sofrimento, fortalecidos na consolação. Aperfeiçoados no sofrimento, fortalecidos na consolação. É sobre isso que Paulo vai nos ensinar hoje. Ele vai nos ensinar sobre o sofrimento e também sobre a consolação que nós temos em Cristo Jesus. Vamos então ler o texto. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também, vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aperfeiçoados no sofrimento, fortalecidos na consolação. Se nós tirarmos uma carta, um livro da Escritura que trate de consolação ou de consolo, é essa segunda carta de Paulo aos Coríntios. A palavra principal dessa carta é exatamente esse termo, consolo, O verbo consolar aparece 18 vezes na carta. E 11 vezes aparece a palavra consolo. Então Paulo, ele escreve essa carta mesmo para nos confortar e nos consolar. E o texto nos mostra, meus irmãos, que a tribulação, seguida de consolo, é um meio que Deus usa para nos moldar. É interessante você entender o seguinte: a tribulação, ela sempre vai ser seguida de consolo. Pastor, o senhor está querendo dizer que a gente nunca vai enfrentar uma tribulação que vai perdurar para sempre? Não. Você pode ter certeza que sempre que você passar por alguma tribulação, por conta de Cristo Jesus, o consolo virá. Você pode ter certeza disso. Então não importa o que você possa estar passando, Deus vai te consolar. E aí no texto, já a primeira coisa que nós aprendemos de Paulo, é que nós recebemos o conforto daquele que é o consolo, aquele que tem o consolo, que é Deus. A primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, meus irmãos, é que o dinheiro não nos consola,
o nosso cônjuge ou algum amigo que possa nos dar o ombro para a gente encostar e chorar. Não é ele que tem a consolação em si. Mas quem é o Pai de toda consolação, o Deus de todo conforto, é o nosso Deus. Olha o que ele diz no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. Se Deus quiser usar uma pessoa para te consolar e te confortar, Ele vai usar. Mas você também pode estar lá no deserto, sem ninguém por perto, que Deus te consola lá. Deus pode te usar bens materiais e coisas de repente para trazer um consolo para você? Pode. Mas também você pode perder tudo na sua vida, que ainda assim Deus pode consolar você. Porque a consolação vem dele e não das coisas que ele pode nos dar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Portanto, meu irmão, não importa a sua situação, não importa se você é pobre ou rico, não importa se você está doente ou sadio, não importa se você tem muitos amigos ou poucos, não importa a situação que você esteja enfrentando, Deus pode te consolar da maneira como você está, onde você está, em qualquer tempo, porque Ele é o Deus de toda consolação. E é importante nós entendermos também o porquê que Deus nos permite passar por muitas tribulações. Observe o versículo 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem vivendo em qualquer tipo de tribulação. O que Deus faz? Primeiro, Deus, Ele nos permite passar pela tribulação para poder nos confortar. Pastor, o senhor quer dizer que Deus vai me permitir passar por uma tribulação só para eu receber o conforto, o consolo dele? Sim. Primeiro, para você experimentar o consolo dele. Ah, pastor, mas eu não quero passar por tribulação, não. Irmãos, é interessante que a gente serve um Deus de vitória. Mas como é que eu vou esperar, como é que eu vou experimentar esse Deus, que é um Deus de vitória, se eu não tiver batalhas? Nós vivemos um Deus de alegria, mas como é que eu vou ter noção, experimentar essa alegria que vem de Deus, se eu não passar por momentos de tristeza? Como é que eu vou experimentar um consolo de um Deus que é consolação, se eu não passar por tribulação? Portanto, até mesmo as dificuldades da nossa vida, elas servem para experimentarmos aquilo que Deus é. Eu não saberia do amor de Deus se eu não soubesse também o que não é amor. Portanto, quando nós passamos por tribulação, Deus, Ele vem nos consolar, isso é muito importante. Agora, Deus não vem nos consolar só para a gente ser confortado, não. Ele tem um propósito nisso. E o propósito dele nos consolar está muito aí, está bem escancarado aí. Ele diz que é para que a gente possa também consolar a outros. Deus quer primeiro trabalhar na sua vida, para depois usar a sua vida para trabalhar em outras pessoas. Primeiro Ele trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que só quer receber. E muitas vezes nós somos assim. Eu quero receber tudo dos outros. Então eu quero que os outros me consolem, eu quero que os outros me deem atenção, eu quero que os... E às vezes a gente esquece que Deus nos chamou não para recebermos bênçãos, mas para sermos canal de bênçãos. Quando Ele chama, Ele diz à mulher ali samaritana, Ele diz, olha, aquele que beber dessa água, será nele uma fonte a jorrar. Quando nós experimentamos de Cristo, aquilo que nós recebemos dele, nós transmitimos. Ele mata a minha sede e eu consigo então levar os outros também a saciar essa sede por meio de Cristo. Ele me ama e eu consigo amar com o amor que Ele me amou. Ele me perdoou e é por isso que eu consigo perdoar outros.
Deus nos chama para ser canal de bênção, mas muitas vezes a gente esquece disso e quer somente receber. Mas Paulo nos ensina que mais bem-aventurado é dar do que receber. Meu irmão, não esqueça disso, eu já disse isso muitas vezes e repito. Nós somos insaciáveis. Você pode receber tudo de Deus, que você sempre vai querer mais. Porque o homem não se sacia com as coisas deste mundo. Portanto, quando nós recebemos de Deus, se nós não transmitirmos, nós vamos sempre desejar mais, e nunca vai estar bom. Portanto, se você estiver passando por alguma tribulação, pastor, que tipo de tribulação? Não sei. Você pode enfrentar uma enfermidade, você pode enfrentar um problema financeiro, de repente você perdeu um ente querido, às vezes você está passando por um problema que você foi traído de alguma maneira, seja por um amigo, ou seja por um cônjuge, ou seja pelo seu patrão, ou seja pelo seu funcionário. N situações podem acontecer na sua vida. Talvez você esteja sofrendo por abandono, mas em tudo isso, Deus quer trabalhar o seu viver, e você pode ter certeza que Ele vai te consolar, para que você possa consolar os outros. Então, Deus, Ele pode permitir que você passe por situações complicadíssimas, para que você possa ser trabalhado e depois trabalhar os outros. Talvez Deus, Ele esteja refinando o seu caráter no deserto, como Ele fez com Moisés, como Ele fez com outras pessoas também, para que você possa ser paciente, ser humilde, aprender a confiar e depender dEle, para que depois você ensine a outros. Pode ser que Deus esteja desenvolvendo em você empatia e compaixão, porque muitas vezes você pode até pensar assim, olha, eu aceito alguém fazer isso comigo, aceito isso, mas se alguém fizer tal coisa para mim, eu não consigo perdoar, porque eu acho que isso não se faz. Mas de repente Deus permite que você cometa esses tipos de pecado, para você agora olhar com mais compaixão e ter consciência de que todos nós somos passíveis de qualquer erro. E eu preciso olhar para o meu próximo com compaixão, com empatia. Talvez Deus queira treinar você na palavra e na oração. Pode não restar mais nada para você. A única coisa que você vai ter que fazer é dobrar o seu joelho e começar a orar, porque não tem mais situação, não tem mais o que fazer. Mas talvez é isso que Deus quer na sua vida. Porque você não ora, porque você não lê a Bíblia. Então, Deus pode permitir que você passe por N situações. Talvez você seja aquela pessoa que diga assim, olha, eu consigo enfrentar problema de saúde, problema financeiro, eu consigo enfrentar tudo. Mas eu sou incapaz de suportar se o meu cônjuge falecer, se o meu filho falecer, ou se a minha mãe falecer. Talvez essa seja a sua fraqueza. Aí eu vou falar aqui, você vai dizer, misericórdia, pastor. Mas pode ser que Deus tire então esse ente querido que você quer amanhã. Misericórdia, pastor, será que Ele vai fazer isso? Faz. Sabe para quê? Porque se acontecesse qualquer outra coisa que você diz, isso eu suporto. Se você enfrentasse dificuldade nessa área, você enfrentaria, passaria por ela e talvez diria assim, eu consegui vencer. Mas se Deus der a tribulação que você se sente fraco, você vai vencer também. E no final, você vai dizer assim, é só por Deus que eu passei por isso. E Ele fortalece você, para que você possa fortalecer outros. Meus irmãos, nós precisamos ser canal de bênção na vida das pessoas. E esse canal de bênção que nós seremos, nós abençoaremos com aquilo que Deus tem nos abençoado. Portanto, quanto mais experiência no sofrimento você tiver, mais consolo também você vai ter como experiência, e mais você vai poder ajudar as outras pessoas.
Portanto, vocês, adolescentes, crianças, podem pensar isso. Às vezes você enfrenta muitas dificuldades lá na escola. Você pode passar por um monte de situações e você pode sempre pensar: Papai do céu quer que eu aprenda a vencer isso. Ele vai me ajudar nisso, para que eu possa também ajudar outra pessoa. O ponto, meus irmãos, é que tudo que aconteça na nossa vida sempre vai contribuir para o bem de alguém. É isso que Paulo fala aí. Olha só. Ele vai dizer no versículo 4, que a gente vai consolar quem tiver em qualquer angústia, e a gente vai fazer isso com a consolação com que nós fomos contemplados. Um outro ponto importante, versículo 5, ele vai dizer que à medida que o sofrimento vem por conta de Cristo, eu posso ter certeza que o consolo ele vai transbordar, ele vai ser sempre maior. Tá certo que aqui o contexto era de perseguição, não é o nosso caso, mas esse consolo se aplica em qualquer situação. Às vezes no seu trabalho você pode ser demitido porque você é crente, você não vai fazer uma coisa errada, isso pode acontecer, mas você pode ter certeza que Deus vai suprir essa necessidade. Mas também pode ser um contexto de problema de saúde. Deus permitir que você passe por um problema assim. Você pode ter certeza que o consolo vai sobrepujar da mesma maneira. Agora, versículos 6 e 7, o versículo 6 mais especificamente, Paulo vai dizer que, olha, tanto eu sendo confortado ou eu passando por tribulação, isso vai cooperar para vocês. Olha o que ele vai dizer. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. A questão é, se Paulo estava enfrentando tribulação, é porque ele estava sendo perseguido por causa de Cristo. Mas ele estava fazendo isso para o conforto dos crentes, para que ele pudesse escrever para eles, para que ele pudesse estar com eles, para que ele pudesse pastorear essas pessoas. Então o sofrimento de Paulo era para o conforto dos crentes. Mas se Paulo estava sendo confortado, também era para o conforto dos crentes. Por quê? Porque quando a gente vê alguém sendo consolado, a gente fica feliz, A gente não quer ver ninguém sofrendo. A outra questão é porque aquele consolo que ele estava recebendo, era com ele que ele ia ajudar o próximo. Meus irmãos, Deus trabalha a nossa vida para a gente ser bênção na vida dos outros. Só, como eu disse para vocês, geralmente a gente quer sempre ser abençoado. Sempre ser abençoado. Mas na verdade, Deus, Ele quer que a gente abençoe outras pessoas. Portanto, nós somos aperfeiçoados no sofrimento. Você quer fazer um exercício comigo para você pensar nisso? É só você olhar para trás. Olha para trás. Olha o que Deus já fez na sua vida. Talvez nós tenhamos casais aqui que já quase divorciaram. Mas vocês experimentaram Deus fortalecer o casamento de vocês a tal ponto que vocês não imaginavam. Basta olhar para trás. E você vai ver que hoje você vai ter condições de ajudar outra pessoa com conselhos que você recebeu. Por quê? Porque você passou por essa tribulação lá. Pode ter pessoas aqui no nosso meio que enfrentou ou talvez enfrenta ainda um problema de saúde. Mas você vai ser capaz de consolar outros porque você tem aprendido a viver isso. E você tem experimentado o consolo de Deus. Não existe ninguém aqui que não seja capaz de ser bênção na vida de outra pessoa, porque o Senhor o abençoou. Todos vocês podem ser. A questão é, vocês têm sido? Nós temos sido bênção na vida de outras pessoas? Segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês, que tem a ver então com ser fortalecidos na consolação, somos aperfeiçoados no sofrimento e fortalecidos na consolação. Tem a ver aí então, a partir do versículo 8, que Paulo vai dizer: através das tribulações e do consolo de Deus, Ele nos leva a confiar nele. Porque muitas vezes, ou melhor,
na maioria nós somos tentados a confiar ou em nós ou nas circunstâncias. Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Qual que é a natureza dessa tribulação? Isso aqui pode nos ajudar muito. Às vezes você pode olhar para a tribulação que você esteja enfrentando e falar assim, gente, é grande demais. Mas a natureza da tribulação que Paulo estava enfrentando aqui, a gente não sabe precisar. Há teólogos que dizem que pode ser várias coisas, ou um motim que Demétrio fez, está registrado lá em Atos capítulo 19. Pode ser a luta contra as feras selvagens que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Pode ser os seus aprisionamentos, por exemplo, no Império Romano, 2 Coríntios capítulo 11, ele fala sobre isso. Pode ser também um mal físico, tem aquele tal do espinho na carne que ele rogou ao Senhor que tirasse 3 vezes, a gente não sabe. Mas o ponto é que Paulo fala assim que ele desesperou da própria vida, ele deu por morto. E é importante então nós entendermos que não importa o tamanho da tribulação, o que importa é que o Senhor vai nos consolar. E inclusive, meus irmãos, você pode esperar que as tribulações elas sempre serão maiores do que antigamente. Sabe por quê? Porque o Senhor quer mesmo sempre você desespere da sua vida, de confiar em você mesmo, para que você possa confiar nele. O propósito da tribulação é exatamente esse, Paulo diz aí, para que a gente não confie em nós mesmos. É interessante que geralmente a gente dá uns conselhos mais ou menos o seguinte. Vamos pensar, O Renilton está lá passando uma situação difícil demais da conta, ele chega e fala assim, pastor, eu não vou conseguir não, pastor. Aí eu chego e falo, não, Renilton, você vai conseguir, você é forte. Tenha bom ânimo, você vai conseguir sim. Geralmente é assim que a gente ajuda o outro, motivando ele, você vai conseguir. Mas na verdade, sabe o que Deus quer que a gente faça? Ele quer que a gente diga o contrário. Ele fala, não, Renilton, você não vai conseguir mesmo não. Você é fraco. Você não consegue vencer as dificuldades da vida por você mesmo. Desista, joga a toalha, cara. Perdeu a luta. É isso que Deus quer que a gente faça. Irmãos, olha aí para o texto. O que Paulo vai dizer? Ele diz assim, olha, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Não tinha jeito. Não tinha o que fazer mais. Acabou. Paulo jogou a toalha. Não tinha o que fazer. E é isso que Deus quer que a gente faça. Para que Ele comece a agir, Ele quer que a gente desista das nossas próprias forças mesmos. Quando nós começamos a desistir de lutar por nós mesmos e nos colocamos na dependência dEle, quando nós dobramos os nossos joelhos, levantamos a nossa mão para o céu desesperadamente, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei mais o que eu faço, eu não consigo. É aí que Deus começa a agir. Porque pela minha força eu não consigo. Quantas pessoas, quantos crentes estão sofrendo, lutando, querendo sair do imbróglio que ele entrou, querendo sair de um vício, querendo sair de uma situação complicada que está lhe trazendo sofrimento. Quantos têm sofrido tentando, mas têm confiado nas próprias forças, por mais que às vezes tenha o discurso de, não, eu confio em Deus que Ele vai me abençoar, mas ele tem lutado com Ele mesmo. Meus irmãos, o propósito dessa tribulação tão grande é exatamente para eu desistir de lutar e correr para o Senhor, porque é Ele quem vence por mim. Portanto, nós precisamos primeiro ter a consciência da nossa fraqueza para pormos a nossa confiança em Deus. E quando é que nós podemos confiar em Deus? Paulo vai dizer aí, um Deus que nos livrou, que tem nos livrado e que sempre nos livrará. Meus irmãos, nós sempre podemos confiar em Deus.
Sempre. Portanto, não existe situação que você possa enfrentar que não possa ser vencida. Por você mesmo, não, mas por Deus. O que você precisa fazer, então, é buscar o Senhor. Agora, como Deus, Ele pode nos consolar, né? Paulo já disse que ele nos usa para sermos canal de bênção. Então, assim como nós consolamos outras pessoas, também nós podemos ser consolados por Deus. Lá no capítulo 7, versículo 5, Paulo vai dizer que ele estava desesperado na Ásia. E aí Deus mandou Tito. Quando Tito chegou lá, Paulo teve alívio das tribulações que ele estava enfrentando. Deus mandou Tito para consolar Paulo, para ajudar Paulo nas tribulações. Então, Deus pode fazer isso na sua vida. Mas uma outra forma que nós vemos aí também no texto é através das orações. Olha só o que Paulo vai dizer lá. Versículo 9, né? Já demos a nossa sentença de morte para não confiarmos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, nos livrará de tão grande morte, que então nós podemos esperar nele. Tem quem temos esperado que continuará a livrar-nos. Agora olha o versículo 11. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Então, nós somos ajudados pelas orações de outras pessoas também. Você já parou para pensar que você pode ajudar pessoas por meio das suas orações? Você tem o costume de orar por outras pessoas? Por quantas pessoas você ora durante a semana? Deus ouve as nossas orações. Então eu sugiro a você, para você ser canal de bênção do Senhor, procure orar por pessoas. Mantenha um caderninho, uma agenda lá de nomes. Coloque alguns nomes na segunda, outros nomes na terça-feira. Levante, vai lá, ore por eles. Se aproxime das pessoas na igreja. São seus irmãos, nós somos irmãos. Nós precisamos fazer isso. Moisés, você está passando por dificuldade? Você quer que eu ore por você? Diogo, eu quero orar por você. Eu posso orar por quê? Geralmente o crente, os outros falam que é fofoqueiro e curioso, né? Ah, se nós orássemos tanto que a gente curia da vida dos outros. Mas sabia que nós precisamos ser mesmo curiosos, perguntar com a intenção de orar. Paulo está dizendo aqui, vocês podem me ajudar através das orações. Nós precisamos fazer isso. Sabe, meus irmãos, então, para vencermos as nossas dificuldades, nós podemos fazer muitas coisas. Muitas coisas. Orar com sinceridade e perseverança é uma delas. Você precisa buscar a Deus em oração. Não adianta só ensaiarmos. Muitos dizem assim, não, pastor, eu oro todo dia. Mas reflita, como é que você tem orado todo dia? É aquela oração assim, Senhor, me abençoa hoje, me ajuda a vencer essas dificuldades. Às vezes você está sofrendo lá, chorando pelo aquilo que está te angustiando, então você fala, Senhor, me ajuda. É assim? Não, meus irmãos. Se você precisa vencer desafios, você precisa de uma vida de oração sincera, constante, com ímpeto. Eu sempre digo, há momentos da nossa vida que a gente precisa jejuar e orar. O jejum é para isso. Para que você consiga desarraigar das coisas materiais, você precisa buscar as espirituais. Então você vai se abster até de comer para buscar o Senhor. Então, dia de fazer jejum não é o dia que você vai para o trabalho. É um dia de sábado que você vai ficar em casa ou um dia de domingo. E você vai passar o dia inteiro na presença do Senhor, em oração, ouvindo cânticos, lendo a Bíblia. Deus vai te consolar. Meditando nas Escrituras. Há vários textos da Bíblia que nos recobram a memória do quanto que Deus nos consola, do quanto que Deus nos ajuda.
Eu já contei uma vez aqui para vocês, uma vez que fui para o Mato Grosso não, para Rondônia, né? Fui de moto. Saí daqui de Goiânia angustiado. E eu tenho meu aplicativo da Bíblia aqui no celular. E no meu capacete eu tenho lá o meu fone de ouvido, né? Então, eu saí daqui de Goiânia ouvindo a Bíblia. Angustiado, amargurado, sofrendo por algumas questões. Às vezes eu nem sabia porque que eu estava tão angustiado. E fui ouvindo a Escritura. Estava chegando em Jussara. Deus já tinha curado meu coração. Eu senti alegria tremenda com relação disso. Eu contei isso para vocês. Eu pensei, eu vou andar 2.000 quilômetros. Não é possível que Deus não me cure em 2.000 quilômetros. Eu tinha andado 200 e pouco só, e tinha sarado meu coração, os outros 1.800 quilômetros eu saí, eu rodei sorrindo, indo em pé na moto, pulando de alegria, louvando a Deus, parando para comer um salgado, ligando para a esposa, vendo o WhatsApp, mandando as coisas no grupo. Às vezes outro devia até pensar assim, pastor nem participa de grupo, está mandando esse tempo, porque eu estava igual aquele feliz da vida. Deus sara o nosso coração quando a gente busca isso, meu irmão. Nós precisamos também cultivar a gratidão, olhar para a nossa vida e ver o que Deus já fez por nós. Muitas vezes, o sofrimento que a gente está enfrentando agora, quando a gente olha para trás e vê o que Deus já fez por nós, pode acabar com ele, pode acabar com esse sofrimento, só de pensar o que Deus já fez. Também já disse isso para a igreja. Nós precisamos olhar para trás e ver as coisas que Deus faz para a nossa vida. Porque muitas vezes eu estou angustiado, com medo de Deus não cuidar de mim, mas Ele já cuidou a vida inteira. Muitas vezes eu estou angustiado porque eu queria tanto certas coisas e de repente eu esqueço do tanto que Deus já fez por mim. A gente precisa abrir a boca e louvar em meio à dor, em meio ao sofrimento. Às vezes você está enfrentando dificuldade. Cara, muda a sua rotina. Chega na sua casa, põe músicas de adoração ao Senhor, aprenda a louvar o Senhor. Você vai para o trabalho, você está de carro, você faça isso. Lá no seu trabalho mesmo, de repente você tem condições de fazer isso, coloca lá um som, vai ouvir, vai louvar o Senhor o tempo inteiro. Deus cura a nossa vida também desse jeito. Servir na igreja. Tem muitas pessoas que vivem uma vida de angústia. Mas ele não serve. Ele não faz nada por ninguém. Sempre enfrenta problemas. Às vezes o fato de servir, de fazer algo por alguém, já nos ajuda a vencer as dificuldades. O próprio congregar, apegar-se uns aos outros. A gente precisa fazer isso. Tem muita gente que gosta da solidão, gosta de ficar sozinho. Mas geralmente essas pessoas sofrem mais do que as outras que conversam com os outros, que abrem o coração. E eu te garanto, meu irmão, é muito melhor você passar raiva com alguém que você conta as coisas e de repente te frustra, do que você viver sozinho o tempo inteiro, mas sempre sofrer sozinho. Sempre sofrer sozinho. Não. Paulo contava com as orações dos irmãos. Paulo falava para os irmãos orar por ele. É isso que ele nos diz. E ele conclui dizendo que com essas orações, Deus seria glorificado quando as pessoas vissem, enxergassem os feitos do Senhor na vida dele. Então, quando nós vivemos uns para os outros, Deus muda a nossa vida, Deus muda o outro através de nós, Deus nos consola por meio de outras pessoas, Deus me usa para consolar outras pessoas, e fazendo assim, a igreja vai experimentando as maravilhas do Senhor e Deus vai sendo glorificado. Nós precisamos viver dessa forma. Portanto, meu querido, eu quero concluir lembrando você novamente o que eu falei no início, tema desse sermão.
aperfeiçoados no sofrimento, fortalecidos na consolação. Não importa o sofrimento que você esteja passando, Deus vai te aperfeiçoar. E Ele vai te fortalecer com a consolação que só Ele pode te dar. E você pode buscar isso de todas essas maneiras que eu sugeri para você fazer. Mas você precisa fazer. Porque se você não tiver atitude, você vai continuar do mesmo jeito que você pode ter entrado aqui. Ou se porventura você não esteja passando por dificuldades, o dia que você passar, se você não tiver essas atitudes, você não vai conseguir sair dessas tristezas que podem alcançar o seu viver. Vamos colocar de pé. Deus abençoe a nossa vida. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós. Agradecemos por aquilo que o Senhor faz por nós constantemente. E também, ó Deus, sempre ter a esperança e a certeza de que o Senhor sempre fará. Porque se o Senhor foi capaz de enviar Cristo Jesus para morrer numa cruz por nós, porventura o Senhor não nos daria juntamente com isso todas as coisas? Então tranquiliza o nosso coração, nos ajude a confiar no Senhor, não em nós. E confiando no Senhor, ó Deus, que a gente possa ter as atitudes que estão ao nosso alcance. Orar, jejuar, ler a Bíblia, contar as nossas dificuldades uns aos outros, andar uns com os outros, manter comunhão, congregar. Enfim, Senhor, que as nossas ações possam acontecer, mas que a nossa confiança possa ser sempre no Senhor. E que assim o Senhor possa usar o nosso viver, para que a gente possa usar esse consolo do Senhor para consolar outras pessoas. E assim, Senhor, que a Igreja Presbiteriana Vera Cruz seja uma igreja que cresça nesse aperfeiçoamento das tribulações e esse fortalecimento nas consolações que vêm do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queremos